curso do Saber Direito desta semana é sobre direitos humanos. Você vai ver a teoria com o conceito de dignidade da pessoa humana, vai conhecer a história com os seus fundamentos e ainda entender as camadas de proteção regional, nacional e global de direitos humanos. As aulas são com a professora Alice Rocha. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Alice Rocha e hoje recebi um convite muito especial. Ao longo dessa semana estarei com vocês discorrendo sobre uma matéria que eu gosto demais. Vamos trabalhar com a questão dos direitos humanos. Qual que é a proposta de estudo para essa semana? Eu preparei para os senhores aí 5 aulas, começando com a nossa teoria geral, onde nós vamos focar na teoria. Em seguida, vamos ter uma aula focando na história e as 3 últimas aulas nós vamos trabalhar com as 3 camadas de proteção dos direitos humanos. Começando pela camada global, passando pela camada regional e finalizando com a nossa camada nacional. Perceba que a proposta é justamente entendermos a complementariedade entre essas 3 camadas de proteção dos direitos humanos. Mas veja, muitos alunos olham e falam, professora, eu não entendo por que essa matéria dos direitos humanos está crescendo tanto. Pessoal, o Brasil é um país que está cada vez mais se engajando em tratados e convenções internacionais relacionadas com essa matéria. Com base nisso, o Estado brasileiro se preocupa em justamente passar esse entendimento dessa proteção para os seus agentes públicos, para as pessoas da sociedade, porque você acha que direitos humanos é uma obrigação somente do Estado? De jeito nenhum. Direitos humanos é algo que passa pela obrigação de todos nós, enquanto sociedade, na observância, na busca pela defesa e na busca também pelo atendimento das novas necessidades que vão surgindo. Então veja, a nossa aula aqui vai estar sempre muito focada, muito direcionada nos principais apontamentos da jurisprudência, sobretudo a jurisprudência do STF, como grande guardião da Constituição Federal e como Constituição que prevê aí os direitos fundamentais que tem essa base nos direitos humanos, vamos ficar de olho nessa jurisprudência. Teremos também o quê? Um viés doutrinário, onde aqui, inclusive, eu preparei no material de apoio a indicação de 3 bibliografias que eu considero bibliografias importantes aqui para o processo de aprendizagem. 3 doutrinadores que eu separo aqui, entre eles a professora Flávia Pevezan, que, sem sombra de dúvidas, é um dos expoentes na luta e na defesa dos direitos humanos, juntamente com o professor André de Carvalho Ramos, que é um segundo expoente muito importante também na doutrina, na defesa, na construção desses direitos humanos, e termino com o professor Fábio Conder Comparato, que é um grande doutrinador aí na área da afirmação histórica dos direitos humanos. Essa é uma bibliografia básica para aquele aluno que quer o quê? Que quer se inteirar em relação ao que a doutrina tem trabalhado. Mas, mais uma vez, o foco aqui não é somente doutrinário. Vamos passar pela doutrina, vamos passar pela jurisprudência e vamos também, ao final de cada aula, responder algumas questões justamente para tentar trabalhar com os senhores a construção do conhecimento e a consolidação dele nesse quiz que a gente vai trabalhar junto com os senhores. Eu confesso da alegria de estar aqui nesse programa que tem esse alcance enorme. Por quê? Porque direitos humanos é coisa séria e devemos cada vez mais trabalhar com a construção desses conceitos em toda a sociedade brasileira. Bacana? Joia? Pois bem, na aula de hoje, então, nós vamos trabalhar com o primeiro foco. E o foco da aula de hoje é a teoria. Precisamos saber de onde vem essa questão dos direitos humanos. Afinal, professora, isso é algo que vem do contexto internacional e é imposto para o Estado? Será que o Estado tem escolha quando ele quer ou não participar de um tratado relacionado a direitos humanos? Por que o Brasil confere esse tratamento diferenciado a tratados em direitos humanos? Então, veja, na aula de hoje nós vamos, então, tratar com esse foco teórico e, justamente, o primeiro apontamento aqui é compreender o que é esse tal direitos humanos. Sempre que eu vou trabalhar com um conceito, eu busco um conceito oficial, um conceito institucional.
E como nós vamos aprender aqui na nossa terceira aula sobre o Sistema Global de Proteção, a organização que mais trabalha na defesa desse sistema global é a Organização das Nações Unidas. E justamente por conta disso é que o conceito que a gente vai trazer aqui para os senhores é justamente o conceito institucional da ONU, que está previsto ali no site da organização, que prevê exatamente o seguinte. Aqui, mais uma vez, vocês podem acompanhar comigo aqui no nosso material de apoio. Todos esses conceitos, todo esse material foi com muito carinho preparado para os senhores para acompanhar aqui o raciocínio da nossa aula. Vamos trabalhar o conceito? Veja, a ONU prevê então que os direitos humanos são direitos inerentes. Essa palavrinha é uma palavrinha-chave. Inerente a todos os seres humanos, independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição. Opa, qual que é o ponto aqui? É compreendermos que, pela simples situação de ser um ser humano, pela mera condição de ter nascido um ser humano, você possui todos esses direitos. Isso lhe é o quê? Inerente. Ué, professor, então eu não preciso ser um bom cidadão ou um cidadão ruim para ter mais ou menos direitos humanos? Não, por quê? Porque esse conjunto é dado, esse conjunto é oferecido ao indivíduo pela sua simples condição humana. É justamente por isso, pessoal, que independente do ato que o indivíduo tenha cometido, professor, ele cometeu um ato ilícito, ele é um estuprador, ele é um homicida, não importa, ele continua sendo ser humano e, por conta disso, ele continua tendo esse conjunto de preceitos inerentes à sua pessoa. Juntamente com esse conceito institucional, eu trago para vocês também um conceito doutrinário. Não falei para vocês que a gente ia misturar aqui doutrina com jurisprudência, com institucionalização? Pois bem, trago aqui também o conceito do professor Pérez Luno. Antônio Pérez Luno também é um doutrinador importante dessa parte dos direitos humanos e ele apresenta um conceito muito interessante. Veja, conjunto de faculdades e instituições que em cada momento histórico concretizam as exigências de dignidade, liberdade e igualdade humanas, as quais devem ser reconhecidas positivamente pelos ordenamentos jurídicos em nível nacional e internacional. Olha como esse é um conceito completo. Esse é um conceito que passa pela noção da historicidade, que demonstra o quê? Que essas necessidades, que essas faculdades, essas instituições, elas vão mudando ao longo do tempo. E justamente a necessidade de que tais necessidades tenham a concretização pelo processo de positivação desses direitos, aonde? No ordenamento interno do Estado. Então, por essa concretização, por essa verificação desse direito humano, passando para a vertente de direitos fundamentais, ali, expressamente na Constituição, ou mesmo com a materialidade de direito fundamental, isso é importantíssimo para que nós possamos buscar a defesa, buscar o quê? A concretização desses preceitos. Agora tem um ponto em comum em relação a esses conceitos. Veja, professor, eu sempre me perguntei qual que é o foco maior? Qual que é o objetivo maior desses direitos humanos? O centro de irradiação desses direitos se chama dignidade da pessoa humana. Aí você vai falar assim, eu acho isso lindo, eu acho isso maravilhoso, mas o que é essa tal dignidade? E aí que vem o preceito fundamental estabelecido na noção de tolerância dentro da observância desses direitos. Por quê? O que é dignidade para mim, não necessariamente é o que é dignidade para você. Às vezes, o meu conceito de felicidade, o que me torna digno, o que me torna feliz, não é a mesma coisa para os senhores. Por conta disso, é que esse conceito de dignidade é um centro de irradiação, que esse conceito de dignidade é trabalhado como uma meta, como um objetivo a ser alcançado e justamente como um sistema inacabado, sempre crescente no movimento de novas necessidades e novas expectativas em relação ao quê? À observância da minha dignidade. Pois bem, se esse conceito de dignidade está aí inserido nessa conceituação da teoria geral dos direitos humanos, é interessante buscarmos também, dentro dessa mesma teoria, um conceito de dignidade. E aí, eu recorri a quem? Ao professor André de Carvalho Ramos, que apresenta um conceito super interessante de dignidade dentro da sua obra. Acompanha comigo.
Dignidade humana consiste na qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano. Então, veja, intrínseca. Guarde essa palavra. Que o protege contra todo o tratamento degradante e discriminação odiosa. Então, uma primeira vertente de proteção. Bem como assegura condições materiais mínimas de sobrevivência. Consiste em um atributo que todo indivíduo possui, inerente à sua condição humana, não importa qualquer outra condição referente à nacionalidade, opção política, orientação sexual, credo e etc. Esse conceito de dignidade, ele é muito bacana, por quê? Porque ele traz a vertente de proteção do indivíduo e, ao mesmo tempo, a vertente de promoção de direitos para esse indivíduo. Percebe, então, a duplicidade em relação a essa conceituação. Mas eu disse para os senhores guardarem a palavrinha intrínseca, que é colada na palavrinha inerente. Sabe qual que é a notícia que eu tenho para te dar? Veja, na jurisprudência do STF, uma das utilizações dos usos que foram feitos do conceito de dignidade humana foi justamente na defesa de um direito chamado direito à felicidade. Então, veja, direito à felicidade está ligado à noção de dignidade da pessoa humana. Partindo do pressuposto que dignidade e direito à felicidade estão ligados e que a dignidade é inerente, qual que é a grande novidade que eu tenho para vocês? Justamente que você não tem escolha a não ser feliz. Por quê? Porque isso lhe é inerente, isso lhe é intrínseco, ok? Então, é interessante verificarmos nessa jurisprudência do STF como que esse conceito de dignidade já foi utilizado. O primeiro uso, então, é a dignidade humana na fundamentação, utilizada como fundamentação na busca desse direito à felicidade. Um segundo uso foi a dignidade humana na interpretação adequada, quando se defendeu a questão da celeridade processual como algo importante para a defesa dessa dignidade. Um terceiro uso foi a dignidade na limitação da atuação do Estado, e aí foi um caso muito emblemático relacionado à possibilidade do uso de algemas, ok? Onde se considerou que essas algemas tinham que ter uma limitação do uso das mesmas justamente para impedir essa arbitrariedade do Estado. Um quarto uso foi a dignidade humana na ponderação de interesses, onde prevaleceu a dignidade, mesmo em detrimento de outros princípios, como o trânsito em julgado e a produção de novas provas. Ou seja, mesmo se o processo já teve o seu fim, se surgiu novas provas, o que eu tenho que fazer? Em nome dessa dignidade, em nome dessa ponderação de interesses, o processo tem que ser reaberto. E, por fim, uma última utilização dessa dignidade, sempre na proteção dessa camada de direitos sociais que buscamos tanto dentro da possibilidade da reserva do possível, dentro da possibilidade justamente do Estado conceder esses direitos sociais, que nós vamos ter ocasião aqui de trabalhar a dificuldade desse processo de implementação. Até aqui tudo bem? Joia! Pois bem, trabalhamos o conceito de direitos humanos, trabalhamos a noção de dignidade da pessoa humana e você já procedeu aí às suas anotações, colocando que esse é um conceito inerente, colocando que esse é um conceito intrínseco e que as duas coisas caminham juntas. Professora, mas eu sempre tive uma dúvida. Direitos humanos e direitos fundamentais é a mesma coisa? A resposta é não. Se vocês pegarem aí a doutrina, vocês vão perceber que existem vários posicionamentos em relação a essa diferenciação. Mas aqui eu vou te trazer uma diferenciazinha básica. Isso aqui é o básico, isso aqui é o mais importante, que é o plano de positivação desses direitos. Veja, se eu tenho esse direito assegurado em um tratado, assegurado em uma convenção internacional, qual que é o nome? Qual que é a terminologia? Direitos humanos. Lá, ó, lá no tratado, lá na Convenção Internacional, Direitos Humanos. A partir do momento que o Brasil assina, ratifica e internaliza esse tratado, e ele passa a vigorar no plano interno, positiva aquele mesmo direito na Constituição, qual que é a nova terminologia? Direitos fundamentais. Veja, muitas vezes os direitos fundamentais, eles são mais amplos, inclusive, do que os direitos humanos. Por que isso? Justamente porque no trato internacional tem que ser dada uma flexibilidade
para que o Estado internalize esses preceitos, positive esses preceitos, sobretudo na sua Constituição, lembrando que existem outros direitos fundamentais que não necessariamente estão expressamente contidos na Constituição, nós teremos ocasião aqui de trabalhar sobre isso também, mas guarde essa diferenciação básica. Plano de positivação é o que diferencia direitos humanos de direitos fundamentais. Bacana? Professora, outra dúvida também que eu tenho. Falar em direitos humanos, isso é um pleonasmo? Afinal, existiria um direito que não fosse humano? Alguns consideram, inclusive, que é um pleonasmo sim, no sentido de que todo direito partiria dessa vertente de proteção do ser humano. Inclusive, eu já tenho doutrinadores que asseguram que o chamado direito dos animais também estaria embutido na noção de direitos humanos, ok? Então aqui é mais aquela passagem com vocês dessa terminologia, justamente porque, como um castelo aqui durante essa semana, a gente vai construir esse conhecimento, começando por essa base conceitual, por essa compreensão da dignidade, por essa compreensão da diferenciação entre direitos humanos e direitos fundamentais. Eu espero que até aqui os senhores estejam aí acompanhando o raciocínio da professora. Pois bem, agora vamos para o segundo ponto da nossa aula. Veja, o primeiro ponto seria a teoria geral. O segundo ponto, a gente já vai lidar com os fundamentos dos direitos humanos. Eu prometo para os senhores, então, nessa aula, um primeiro ponto de conceituação, um segundo de fundamentação e um terceiro ponto, onde vamos analisar as características dos direitos humanos, justamente para perceber que ele constitui esse conjunto que é diferente de todos os outros. E o segundo ponto é justamente os fundamentos. É importante, pessoal, é importante compreender, afinal, qual que é a base de legitimação para a observância desses direitos? Será que eu tenho como trazer um conjunto fechado de direitos? Será que eu tenho como verificar um conjunto abrangente de direitos? E justamente na doutrina de Bobbio, nós já partimos dessa dificuldade de delimitar esse conjunto de direitos, sobretudo porque nós fazemos parte de um universo global composto de aproximadamente 245 países, o que significa o quê? Uma diversidade cultural muito grande, e também devemos nos lembrar do aspecto de evolução histórica desses direitos. Quando você acha que o conjunto de direitos está assegurado, surgem novas necessidades. E com isso nós temos uma gama de direitos bastante heterogêneo, uma gama de direitos que tem esse aspecto transitório e, portanto, a dificuldade na consideração dos fundamentos desse direito. E quando eu falo em fundamentos, fundamento é o que busca responder uma perguntinha básica. De onde vem a legitimidade para a aplicação desses direitos? Por que eu tenho que observar esse direito e não o outro? Aquela questão da legitimidade, aquela questão que a gente trabalha, por que o filho só obedece o pai ou a mãe? Por que um professor da escola, por que um padrasto não teria aquela legitimidade? Justamente nesse sentido de buscar o quê? A fundamentação. E aqui, novamente, a gente recorre a 3 teorias que tentam responder essa pergunta. Por quê? Porque esse conjunto e não outro. Porque, veja, na próxima aula, quando a gente for falar da evolução histórica, vocês vão perceber que a construção dos direitos humanos, inclusive, comporta bastante críticas em relação a isso, é uma construção que parte do quê? Do Ocidente para o Oriente, dos vencedores da Segunda Guerra Mundial para o restante do mundo. E isso é passível de bastante críticas. Mas aqui nós trazemos essas 3 teorias que tentam fundamentar. Veja que essas 3 teorias de fundamentação dos direitos humanos, elas não são conflitantes, tá? Eu já começo então respaldando para os senhores que não há conflito entre as 3 teorias. Pelo contrário, no final das contas, elas acabam se complementando, mas precisamos repassar por cada uma delas. A primeira teoria é a teoria justnaturalista. Ela fala assim, não, esse conjunto de preceitos, o fundamento dessas normas é algo que vem o quê? De uma vontade divina. É algo que já existe antes mesmo da formação do Estado. É algo que tem essa origem
decorrente da razão humana, decorrente do chamado direito natural. Inclusive, essa teoria justnaturalista já foi bastante abordada dentro da jurisprudência do STF, justamente dentro desse preceito da construção desses direitos como algo que é sobrenatural, como algo que parte dessa condição humana e que o Estado simplesmente acata. Isso é o que defende alguns doutrinadores, como Santo Tomás de Aquino, como Tales de Mileto, ok? Defende essa primeira teoria justnaturalista. Pois bem, a segunda teoria fala não. Se eu não tiver fundamento positivado para a observância desses direitos, isso não passa de preceitos e juízos morais. E não podemos viver de preceitos e juízos morais. Portanto, a segunda teoria é a chamada teoria positivista, onde ela fala o fundamento da observância disso é simplesmente a previsão legal. Enquanto não está previsto, não passa de juízo moral, não passa de mero valor de consideração aí da sobrevivência e não precisa ser observado. Portanto, teoria positivista. Pois bem, chegamos à terceira teoria, que seria a teoria moralista. A teoria moralista, pelo contrário, ela fala não, esses direitos, a construção desses direitos, partindo do pressuposto que é a própria sociedade que busca tais preceitos, que informa para o Estado essas novas necessidades, isso partiria do quê? Dos preceitos de moralidade, dos princípios, independente de regra, independente de previsão em lei divina. Isso parte do quê? Da consideração de que eu, como ser humano, eu tenho que respeitar você, por quê? Porque nós somos iguais, porque nós somos pessoas, porque nós somos indivíduos. E justamente em nome disso que eu tenho que defender esses preceitos de moralidade, essa experiência humana, que nós não devemos cair no quê? No estado de barbárie, no estado de direito natural, onde é cada um por si. Então veja, essas três teorias, quais são elas? Justnaturalista, a segunda positivista e a terceira moralista. Lembra que eu disse para os senhores que elas não têm o quê? Um conflito entre elas. Pelo contrário, elas partem desse pressuposto da complementação. Complementação como assim, professora? Justamente, nós verificamos que não há uma predominância entre elas, nós verificamos que os direitos partem dessa consciência moral, sendo que você só tem essa consciência moral que o diferencia de um animal justamente pela questão da consideração do direito natural da teoria justnaturalista. Então, veja, os moralistas partiriam do preceito justnaturalista para, num terceiro momento, fazer o quê? Ir para o plano de positivação e consolidar e transformar o que é meramente um costume, o que é meramente um preceito, em algo positivado, em algo construído. E isso a gente gosta bastante, por quê? Porque nós somos de uma família romano-germânico, onde aqui no Brasil nós gostamos de coisas escritas. Mas cuidado, não é pela ausência de um preceito positivado que esse direito não vai ser observado. É importante a positivação? Claro, sobretudo em um estado como o nosso, que gosta do preceito escrito. Mas nós vamos abordar aqui, dentro das características dos direitos humanos, que os direitos humanos não podem ficar esperando a positivação de uma lei simplesmente para serem observados, ok? Então, entendemos aí as três fundamentações ou as três teorias que tentam trabalhar com os fundamentos. Por que esse conjunto e não outro? Veja que aqui, as nossas aulas, sempre estaremos acrescentando e fazendo movimentos de ida e vinda, retomando esse conhecimento, ok? Então, guarde todos esses apontamentos, porque eles serão retomados na aula de número 2, quando vamos trabalhar a questão da evolução histórica. Pois bem, terminamos o segundo ponto da nossa aula. Vamos para o terceiro ponto? Qual que é o terceiro ponto, professora? As características dos direitos humanos. Meus queridos, quando falamos de características dos direitos humanos, eu acho que não tem como você criar uma lista fechada. Por quê? Porque se você for buscar na doutrina, tem muitas e muitas e muitas características. Qual que é o meu papel aqui? Eu tenho um tempo reduzido, eu tenho um foco estabelecido com os senhores e, portanto, vou primeiramente apresentar as 7 principais características dos direitos humanos e, em seguida,
vou apresentar as demais características que vocês vão perceber que nada mais são do que um desdobramento dessas 7 principais. E aí, para auxiliar aquele aluno, porque eu sei que aqui a gente tem um público variado, tem aquele aluno que gosta muito de mnemônicos. O que é um mnemônico? É justamente uma frase, uma palavrinha que resume aquelas características para fins de memorização. Quais são as 7 características? Qual o mnemônico? H igual a 1, 2, 3 e rua. Professora, H igual a 1, 2, 3 e rua? Exatamente. Se você guarda esse mnemônico, você já consegue o quê? Estabelecer a memorização das 7 principais características. H de historicidade. 1, 2, 3 I. São 3 Is. I de imprescritibilidade, I de irrenunciabilidade, I de inalienabilidade e o rua, R de relatividade, U de universalidade e A de aplicação imediata. Percebam então que o H igual a 1, 2, 3 e rua, você não vai se esquecer nunca mais. Vamos falar de cada uma delas? A historicidade. A historicidade, sem sombra de dúvidas, é uma característica importantíssima. Por quê? Porque os direitos humanos, eles passam por essa perspectiva de constante evolução histórica. E justamente essa base da historicidade é de onde nós partimos para estudar as gerações ou dimensões de direitos humanos. Lembra da primeira geração relacionada à noção de liberdade, segunda geração relacionada à noção de igualdade, terceira geração relacionada à noção de fraternidade. Mas cuidado, não é porque nós temos essa noção de historicidade que o que já foi assegurado ali atrás, eu simplesmente posso apagar e passar para um novo conjunto de direitos. Negativo. Aqui é uma construção. Inclusive, fala-se da vedação do retrocesso em relação a direitos já adquiridos. Justamente porque uma vez que o Estado concede, ele não pode voltar atrás. É dali para frente, ok? Essa é a característica da historicidade, uma construção constante, um movimento constante, evolutivo, da consideração das novas necessidades sociais e a necessidade de se assegurar esses novos preceitos, ok? Joia. Segundo, então, os 3 Is. I de imprescritibilidade, I de inalienabilidade e I de irrenunciabilidade. Olha bem, o primeiro é o de imprescritibilidade. O que quer dizer essa imprescritibilidade? Está justamente relacionada com a noção de que o exercício desses direitos ou o não exercício desses direitos não vão implicar na perda desse direito com o decorrer do tempo. Agora, cuidado, muitos alunos confundem essa imprescritibilidade com a questão da pretensão indenizatória ser imprescritível. Aí não. Se eu tenho um direito violado e eu vou buscar uma indenização para esse direito violado, essa pretensão indenizatória, essa sim tem um prazo. Agora, o exercício do meu direito é que esse não tem um prazo estabelecido. Então, o primeiro I, imprescritibilidade. O segundo I é a irrenunciabilidade. O que isso quer dizer? Lembra que eu tenho falado para vocês aqui que os direitos humanos são inerentes ao indivíduo e que você não tem o quê? A possibilidade de pensar, hoje eu vou sair de casa e vou tirar os direitos humanos como se fosse um chapéu. Não, por quê? Porque eles são irrenunciáveis. Faz parte de você enquanto condição humana. Nunca se esqueça disso, ok? Não é por merecimento, não, é porque eu sou uma pessoa do bem, é porque eu sou um bom cidadão, é porque eu contribuo para o Estado, que o Estado vai me assegurar esses direitos. Não, o Estado vai te assegurar porque isso é seu, porque isso é inerente à sua pessoa. E o terceiro I é o I de inalienabilidade, o que é muito bacana, por quê? Porque demonstra que esse direito não tem um conteúdo econômico, você não pode vender, você não pode trocar, você não pode alienar. E é justamente com base nessa inalienabilidade e na percepção de que todos nascem iguais, é que eu não posso dizer que um indivíduo tem mais direitos do que outro. Se todos somos iguais, se todos nascemos do mesmo jeito e não podemos negociar esses direitos que nos são inerentes, isso quer dizer o quê? Que todos são, no mesmo patamar. Chegamos aos 3 I.
sobrou o quê? Sobrou o rua. E o primeiro R é o R de relatividade. O que é esse R de relatividade? No sentido de que os direitos humanos, eles podem sofrer acomodações justamente para buscar qual que é a meta, qual que é o objetivo? A dignidade da pessoa humana. Em nome dessa dignidade, eu posso ter essa acomodação de direitos. Aí você fala assim, ué, professora, então isso quer dizer que não existe um direito humano absoluto? Alguns doutrinadores consideram que existem 2 direitos humanos absolutos. E isso é algo muito importante, viu? Quem defende esse posicionamento é Bobbio. Bobbio fala que a vedação à escravidão é um direito absoluto. Ou seja, você nunca, em hipótese alguma, não, professora, mas é porque eu trouxe a pessoa lá do interior para trabalhar aqui na minha casa, eu não pago o salário para ela, mas olha, eu tirei ela da condição de miserabilidade que ela tinha lá. Isso é escravidão. E a vedação é absoluta. Segunda vedação à tortura. E esse é um ponto muito interessante também, porque dentro do direito penal foi desenvolvida uma teoria chamada teoria da bomba relógio, que informa o seguinte, imagina a situação, você lá, um agente da polícia, um delegado, chega para você um agente e fala assim, doutor, eu tô com esse indivíduo aqui que já confessou que colocou uma bomba ali naquele prédio. E sabe, doutor, ele falou que a bomba vai explodir daqui 15 minutos. Aí o indivíduo olha para você rindo assim, ó, com aquele sorrisinho. Aí fala, eu coloquei a bomba. Aí você fala, e vai explodir em 15 minutos? Vai. Aí você, como delegado, pergunta, e onde está essa bomba? Ele fala, pois é, não conta. Professora, nesse caso, é um indivíduo, uma pessoa que às vezes não tem nem condições mentais. Esse indivíduo, em nome de 20 mil pessoas que podem morrer com essa bomba, eu não posso torturar, eu não posso forçar para que ele conte onde está essa bomba. Pessoal, não. A tortura é o quê? Absoluta. Muito cuidado com esse apontamento. Por quê? Porque algumas pessoas defendem que nessa situação de emergência seria possível. Mas isso é uma portinha que, se for aberta para a arbitrariedade do Estado, isso aí é o quê? É um prato cheio. Portanto, deve ser vedada e a corrente majoritária hoje é pela vedação à tortura, ok? Então, muito cuidado, por quê? Porque dentro dessa característica da relatividade, nós temos esses direitos que são absolutos. O U de rua, U de universalidade. Universalidade no sentido da previsão de que, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, o processo de internacionalização dos direitos humanos deu a perspectiva de que esses direitos atinjam toda a humanidade, numa perspectiva universal. Hoje, a ONU defende esse conjunto de preceitos não na América Latina, não na América do Norte, não na África, mas em todos os locais do mundo e fora do mundo que tem o quê? Que tenha um indivíduo, que tenha uma pessoa humana. E o último, o A de rua, né? Rua, o A de aplicabilidade imediata, que é o que garante aos direitos humanos a noção de efetividade. Lembra que eu falei para vocês que muitas vezes, se nós vamos esperar a boa vontade do Estado, a boa vontade do Poder Legislativo na construção de um preceito para que um direito seja assegurado, isso pode o quê? Isso pode prejudicar a efetividade desse direito. E é justamente por conta disso que na sua Constituição, que é a minha Constituição, está previsto ali no artigo 5º, no parágrafo 1º, o quê? As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. O que isso quer dizer? Independe de regra, independe de política pública, elas serão asseguradas. É claro, pessoal, se eu tiver uma norma, se eu tiver uma política pública, essa aplicação é facilitada, mas não pode ser o quê? Uma condição sem a qual a norma não é observada, porque senão, né, não teria a possibilidade de se efetivar. Pois bem, vencemos aí então as 7 principais características. Professora, mas você falou que teriam outras características complementares a essas. Exatamente, eu estou olhando aqui, ó, eu apresento para vocês 19 características. Puxa, 19 quer dizer que além dessas 7 tem outras 12 justamente que partem dessas 7? Com certeza. Dá uma olhada aqui, ó. Primeira, inviolabilidade. A inviolabilidade é uma característica também dos direitos humanos que está diretamente relacionada com essa noção da aplicação imediata. Junto com a inviolabilidade, nós temos a noção de indivisibilidade.
A indivisibilidade como característica dos direitos humanos é imprescindível também. Por quê? Pela noção de indivisibilidade, nós compreendemos que esses direitos humanos, eles partem de um conjunto de direitos. Professor, mas eu não posso dizer que o direito à vida é mais importante do que o direito ao trabalho? Eu não posso dizer que o direito à representação política é mais importante do que o direito à educação? Pessoal, esses direitos caminham juntos. Como que eu vou buscar uma representação política se eu não tiver uma formação dentro da educação? Como que eu vou buscar uma vida digna se eu não tenho direito a uma moradia, se eu não tenho um trabalho digno? Então, é a percepção de que isso é um conjunto complementar. Justamente junto com essa indivisibilidade, vem a característica da interdependência, nesse sentido de que um direito está diretamente relacionado ao outro. E da indivisibilidade, da interdependência e da complementariedade, vem essa noção do quê? Que a partir desse conjunto, a partir dessa compreensão desse todo, vamos buscar a efetividade dentro da atuação da ONU, que percebe que sozinha ela não consegue a implementação desses preceitos e, portanto, ela necessita de uma segunda camada de proteção, que é a camada de proteção regional e, além disso, uma percepção da camada de proteção nacional como algo importante, como algo fundamental para a observância desses preceitos. Vencemos, então, 12 características, mas para por aí? De jeito nenhum. Temos a característica de número 13, que é uma característica muito interessante e que traz uma interdisciplinariedade com uma outra matéria, com outro ramo do direito, chamado Direito Internacional Público. Por quê? Veja, direitos humanos, como a gente vai ver na próxima aula, ele surgiu como uma norma soft, em uma declaração que não tinha força de tratado. Com o passar dos anos, ele foi se tornando mais cogente, mais obrigatório. E sabe o que aconteceu? Hoje, a categoria direitos humanos foi estabelecida dentro de um preceito chamado ius cogens. Ius cogens, ou direito cogente, como aquele conjunto de direitos que possui o quê? Uma superioridade no direito internacional. Como aquele conjunto de direitos em relação aos quais não pode haver nenhuma derrogação. Sabe aquele conjunto de direitos como se fossem as cláusulas pétreas do direito internacional? Pois bem, esse conjunto de preceitos não pode ser derrogado, não pode ser negociado. Chegamos à característica de número 14. A de número 14 é justamente a noção do caráter erga omnes desses direitos humanos, dentro daquela noção de que todos podem gozar desses mesmos direitos. Ou seja, não é algo que o Brasil assegura e a África do Sul não vai assegurar. É uma característica de erga omnes, ou seja, aplicada a todos pela mera condição humana. Característica de número 15, a exigibilidade, que está associada ao quê? Associada à vontade do Estado em se engajar com o tratado, em se engajar com uma convenção e a partir desse engajamento, o que eu posso fazer? A partir desse engajamento, eu posso buscar a efetivação dos meus direitos, eu posso exigir do Estado a observância desse tratado. Característica de número 16. Os direitos humanos compõem-se de um conjunto de normas abertas, ou seja, é um conjunto inacabado, é um conjunto de preceitos que atribui-se ao indivíduo, mas que continua aceitando que essas novas necessidades venham ser trabalhadas dentro desse conjunto. 17ª característica, a dimensão objetiva, que impõe o quê? Uma atuação estatal que deve lhe conferir esses direitos independente de contrapartida do indivíduo, então vem essa dimensão objetiva. 18ª característica, que está ligada à nossa primeira característica, que é a proibição do retrocesso, uma vez que o Estado garantiu um direito, ele não pode voltar atrás. Aí a gente compreende um pouquinho por que a dificuldade do Estado em implementar novos direitos. Justamente porque ele sabe o quê? Que esse direito vai ter que ser assegurado e que ele não vai ter condições de voltar atrás, dentro do aspecto da historicidade. E a última característica é a chamada eficácia horizontal dos direitos humanos, mas que é trabalhada também dentro da noção de uma eficácia diagonal.
Como assim uma eficácia horizontal? Eficácia horizontal no sentido de que essa aplicação ela é obrigatória e direta nas relações privadas, eu em relação aos senhores, mas também nas relações no mercado de trabalho, que é o que a gente fala da eficácia diagonal. Como no mercado de trabalho a gente tem essa diferenciação entre empregado e empregador, nós temos também a necessidade de uma eficácia diagonal dentro desse preceito que caracteriza os direitos humanos. Ufa, professora, chegamos então às 19 características? 19 características. Mas atenção, quais são as principais? As 7 primeiras. Percebam que todas as demais a gente vai trabalhando a partir dessa base, dessas 7 primeiras. Tá entendido? Passamos então pelos 3 pontos. Qual que foi o primeiro? O primeiro ponto foi o relacionado com a teoria geral, com os conceitos, com a compreensão do que era a dignidade humana. O segundo ponto relacionado com por quê? De onde? Quais são os fundamentos para a observância desses direitos? E o terceiro ponto, a caracterização. O que torna esses direitos tão especiais? Por que esses direitos são diferenciados? E apresentei aqui para vocês as 7 principais características e esmiucei ali com as 12 outras necessárias. Tá entendido? Bacana? Para fechar aqui com chave de ouro a nossa primeira aula, eu proponho aos senhores que nós possamos realizar um quiz. Um quiz que eu preparei com 3 questões super interessantes que tem também o quê? Um nível de dificuldade diferenciado. Eu tenho uma questãozinha mais tranquila, tenho uma questãozinha um pouquinho mais trabalhada e uma questão um pouquinho mais complexa. Vamos resolver esse quiz aqui em conjunto e aí o que você vai fazer? Você vai proceder à leitura da questão e marcar a alternativa que você acha que é a resposta correta. E aí depois a gente vai trabalhar e verificar se você mandou bem ou se é necessária ainda a revisão de alguns apontamentos. Vem comigo então para o quiz? Vamos à primeira questão? Primeira questão. Considerando a teoria geral dos direitos humanos, assinale a opção correta. Alternativa A. A imprescritibilidade dos direitos humanos decorre da constatação de que a condição de pessoa é o único requisito para sua titularidade de direitos e das necessidades humanas universais. Será que a característica da imprescritibilidade está relacionada com essa inerência da condição? Vamos dar uma olhada. Letra B. A superioridade das normas de direitos humanos, que a gente tratou aqui como ius cogens, caracteriza-se pela impossibilidade de uma norma de direitos humanos poder ser invocada para limitar o exercício de outros direitos. Ops, será que essa superioridade, ela inviabiliza essa possibilidade dos direitos humanos serem invocados? Não sei. Letra C. O princípio da proibição do retrocesso social é uma cláusula de defesa do cidadão, em face de possíveis arbítrios impostos pelo legislador no sentido de desconstituir as normas de direitos fundamentais. Será que esse princípio da proibição do retrocesso é algo justamente que vai me acomodar em relação a essa possibilidade desses arbítrios estatais? E a letra D, com a inclusão dos direitos sociais no rol dos direitos do homem, antes composto apenas de direitos de liberdade, os direitos do homem passaram a constituir uma categoria homogênea. E aí, pessoal, será que é a alternativa A, B, C ou D? Essa é uma questão tranquila, justamente eu começo aí de uma forma tranquila para não assustar os senhores. O que você marcou? Vamos dar uma olhada então? Resposta correta, letra C. Efetivamente, o princípio da proibição do retrocesso social é uma cláusula de defesa do cidadão em face de possíveis arbítrios impostos pelo legislador no sentido de desconstituir as normas de direitos fundamentais. Veja que a alternativa A, quando ele trabalha com a noção de imprescritibilidade dentro da questão da inerência desses direitos, aqui, na verdade, tinha que estar no lugar de imprescritibilidade a noção de dignidade da pessoa humana. É essa dignidade, a defesa desses preceitos que decorre dessa condição da pessoa. A alternativa B está incorreta por quê? Porque a superioridade das normas não impossibilita que os direitos humanos sejam invocados. Pelo contrário, lembra que a gente viu a característica da relatividade no conceito de que os direitos humanos podem
e devem ser invocados justamente para o quê? Para a busca do interesse maior. Qual é o interesse maior? Dignidade da pessoa humana. E a letra D, com a inclusão dos direitos sociais no rol dos direitos do homem, antes composto apenas de direitos de liberdade, os direitos do homem passaram a constituir uma categoria homogênea. A gente viu aqui, dentro na noção dos fundamentos dos direitos humanos, que esses direitos são compostos de uma categoria heterogênea, ok? Não há de se falar em homogeneidade dentro desses preceitos. Mas cuidado, não é porque eles não são homogêneos que eu posso considerar o quê? Que eles não são indivisíveis. Lembra que dentro dessa heterogeneidade eu tenho a complementariedade, eu tenho a indivisibilidade que torna o todo harmônico e passível de aplicação dentro da sua completude. Bacana? Fecharam a primeira questão? Vamos para a segunda questão? Animados? Vem comigo então. Segunda questão. Em relação à responsabilização internacional do Estado por violação de compromissos assumidos no âmbito internacional, assinale a alternativa correta. Opa, essa é uma questão bacana porque vai envolver a responsabilização internacional dentro daquele preceito que eu disse para os senhores da importância do Estado preparar os seus agentes, preparar a sua sociedade para assumir o que ele se comprometeu no âmbito internacional. Então vamos ver. Alternativa A. Não constitui violação à soberania do Estado a incidência de uma responsabilização por violação de direitos humanos. Será que o Estado, no auge do seu poder soberano, ele pode simplesmente olhar para aquele direito e falar: não vou cumprir porque eu sou soberano? Vamos dar uma olhada. Letra B. Em matéria de direitos humanos, a responsabilidade do Estado só incide se houver violação de uma obrigação internacional de executar políticas no âmbito nacional. Será? Será que é somente por essa ação? Será que também por omissão ele não pode ser responsabilizado? E será que a obrigação tem que ser somente internacional? Letra C. O Estado não é responsabilizado se comprovar que investigou e puniu seus agentes internos. Ah, então eu fiz o dever de casa, investiguei e puni, tá tudo certo. Será que isso está correto? E a letra D, não há de se falar em responsabilização internacional, visto que não existe um órgão internacional de execução de sentenças condenatórias das cortes internacionais. E aí, pessoal? Alternativa A, B, C ou D? Essa é uma questão que tem um pouquinho mais de complexidade. Um pouquinho mais de quê? Justamente de provocação em relação a essa noção de observância desses preceitos e busca pela responsabilização daquele que é o quê? Que é o maior interessado na observância desses direitos, que ninguém mais do que o Estado. E aí, você marcou a alternativa A, B, C ou D? Será que a soberania é algo que impede? Claro que não, pessoal. A alternativa A é a resposta correta. Não constitui violação à soberania do Estado a incidência de uma responsabilização por violação de direitos humanos. Ah, professora, mas peraí, eu sempre quis ser um Estado justamente porque o Estado é soberano, justamente porque o Estado faz o que quer e eu sempre quis fazer o que eu quero. Exatamente. Aonde que o Estado comprometeu a soberania dele ali? No momento em que ele foi lá, negociou o tratado, foi lá e adotou o tratado, assinou o tratado e ratificou. Naquele momento ele está dizendo o quê? Eu, Estado, me comprometo a observar essas regras e, em caso de violação, eu posso ser o quê? Punido, eu posso ser sancionado. Inclusive, essa é uma das perguntas que os alunos mais me fazem. Professora, em caso da não observância de um tratado, o que acontece com o Estado? O Estado pode ser preso? O Estado pode pagar multa? O Estado pode ser embargado? Quais são as sanções? Pessoal, no contexto internacional, não acontece da mesma forma do contexto interno. É claro que eu não posso prender um Estado, mas eu tenho como efetuar uma pressão para que o Estado retome o status quo de observância anterior. Então, o normal é o quê? O normal é o Estado observar. O normal é que todos hajam em complementariedade nessa observância, justamente por quê? Para trazer a estabilidade nesse contexto internacional. Em caso de violação, uma das coisas que pode acontecer é uma visibilidade maior
em relação a esse aspecto de não observância. Qual que é o nome disso? Reputação. Se tem uma coisa que o Estado morre de medo, é de quê? É de perder a sua reputação de bom cumpridor das regras internacionais. Então, é nesse caso que eu posso o quê? Eu posso ameaçar esse Estado, eu posso ameaçar levá-lo até uma Assembleia Geral da ONU, por exemplo, e mostrar para os outros, ó, esse Estado X aqui não está observando. E com isso ele pode ter perda do seu chamado capital político, o que o Estado não quer de jeito nenhum. Então não há de se falar em violação da soberania quando eu forço esse Estado a o quê? A ser responsabilizado. Pelo contrário, ele quer ser responsabilizado na mesma medida que os outros também podem ser. Alternativa B, em matéria de direitos humanos, a responsabilidade do Estado só incide se houver violação de uma obrigação internacional de executar políticas no âmbito nacional. Negativo. Eu tenho essa obrigação internacional, mas que ela pode ser revertida em uma obrigação interna, justamente no sentido da observância desses preceitos em políticas públicas. Não há nenhuma previsão de restrição nesse processo de responsabilização. A C, o Estado não é responsabilizado se ele comprovar que investigou e puniu seus agentes. A investigação e punição é parte do dever do Estado na observância desse processo de violação. Mas ele tem o quê? Ele tem outras tarefas, ele tem outros deveres que ele assume que podem sim incidir na sua responsabilização, ok? E a última, não há de se falar em responsabilização internacional, visto que não existe um órgão internacional de execução de sentenças condenatórias das cortes internacionais. Isso aqui é porque o pessoal tem aquela noção de achar que só haverá punibilidade se eu tiver o quê? Se eu tiver uma instituição, se eu tiver um tribunal, se eu tiver uma prisão. Não, pessoal. Como eu bem apontei para os senhores aqui, existem outras formas de buscar a punição do Estado, sobretudo dentro do seu capital político. Bacana? Vamos fechar então com uma última questão aqui do nosso quiz. Vem comigo então. Terceira questão. Essa é mais tranquilinha justamente porque, para a gente já partir aí para o final da nossa aula. Em relação às características dos direitos humanos, assinale a alternativa que apresenta corretamente uma delas. Alternativa A, renunciabilidade. Renunciabilidade? Eu acho que a gente trabalhou aqui a irrenunciabilidade. B, universalidade. C, alienabilidade. D, prescritibilidade. E E, progressividade. E aí, você marcaria a letra A, B, C, D ou E? Essa é uma questãozinha mais tranquila, justamente que eu trabalho com vocês, por quê? Para demonstrar que questões assim também aparecem. Qual alternativa você marcou? Resposta correta, letra B, a universalidade. Veja que aqui, se o aluno tivesse simplesmente guardado aquelas 7 principais características, ele veria que está faltando o quê? Os Is, o I de irrenunciabilidade, o I de inalienabilidade e o I de imprescritibilidade. E aí ele não teria maiores dificuldades na resolução dessa questão. Portanto, a alternativa correta é a universalidade. E aí você perguntaria, professor, e a progressividade? Você não falou da historicidade? A progressividade não estaria embutida dentro da característica da historicidade? Mais ou menos. Mas veja, a progressividade pode implicar em uma renúncia do que foi conquistado anteriormente. É justamente isso que a torna diferente da característica da historicidade, que reconhece a importância dessa construção histórica, inclusive na concretização desses direitos. Tá entendido? Chegamos então ao final da nossa aula e aqui eu espero que a gente tenha construído uma base bem sólida para o estudo da matéria. Porque nessa primeira aula nós passamos pela teoria geral dos direitos humanos, onde eu abordei com vocês aqui o quê? Os conceitos fundamentais, a noção de dignidade da pessoa humana. Em seguida, trabalhei com os senhores os fundamentos dos direitos humanos, abordando as 3 teorias, teoria justnaturalista, teoria positivista, teoria moralista. E finalizamos a nossa aula apresentando o quê? As características dos direitos humanos, onde eu apresentei 7 iniciais e depois outras 12 características que são complementares a essa 7ª. Eu espero então que essa base tenha sido bem sedimentada e que os senhores estejam aí animados para a nossa próxima aula, onde a gente vai focar na história, na evolução dos direitos humanos, mas veja,
Eu proponho aos senhores aqui um estudo cíclico, onde a gente vai estar sempre buscando conceitos, buscando constatação, buscando teorias que nós aprendemos nas aulas anteriores na construção do processo de compreensão dos direitos humanos. Até a próxima! Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.